Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista de Carta Política. Nos vuelve a acompañar Póker. Hacía bastante que no lo veían, seguro. El tema que vamos a ver en esta ocasión son, bueno, vamos a analizar un poco los resultados de las elecciones en Brasil. Y nos va a volver a acompañar nuestro buen amigo, que ya ha estado actuándonos como corresponsal prácticamente allá en Brasil, nuestro amigo Samer Belloni, coadministrador de @americasvoto, ingeniero oriundo del estado de Rondonia, en el corazón del Amazonas. ¿Cómo te encontrás, Samer? Bienvenido de nuevo. Muy buenas tardes, Felipe, y a todos los que nos asisten. Muy bien, muy bueno estar acá nuevamente para hablar sobre las elecciones en Brasil y las consecuencias del resultado de domingo. Sí, la verdad fue bastante impactante. Bueno, impactante por lo cerrado que estuvo, tal y como para los que no lo saben. ¿Cómo no es que no lo saben? Lula da Silva derrotó al presidente Jair Bolsonaro, finalmente se impuso con el 50,9% de los votos sobre el 49,1% que obtuvo el presidente ya saliente. Y bueno, vamos a revisar un poco las cifras porque sabemos que, bueno, como ya habías mencionado previamente y ya se vio en la primera vuelta, la votación tuvo una fuerte implicancia regional, sobre todo religiosa, pero nos vamos a enfocar ahora en lo regional. ¿Cómo ves las cifras de la segunda vuelta? ¿Se repitió prácticamente el panorama de la primera? No, no, las cifras en esta segunda vuelta se quedaron más cerradas que en la primera vuelta, que ustedes recuerdan que el ex-presidente Lula, ahora presidente electo Lula, tuvo un 5% de ventaja a Jair Bolsonaro en la primera vuelta, ahora queda 2 puntos. Lo que puede haber pasado. Muchos electores de muchas regiones de Brasil son electores de más baja renda, electores de nivel de escolaridad más bajo, y hubo mucha presión sobre estas personas en muchos municipios de alcaldes que son aliados del gobierno federal de Jair Bolsonaro, y era como la palabra que dicen, incentivadas muy fuertemente a votar a Jair Bolsonaro por el riesgo de perder el beneficio que hoy es pago por el gobierno federal por medio del Ministerio de Economía. Entonces, muchas personas cambiaron el voto, muchas no, algunas. Pero el siguiente fue, el expresidente Lula fue nuevamente elegido presidente de Brasil con una votación histórica de más de 60 millones de votos, y el presidente actual, que está a 2 meses de salir de la presidencia, el presidente demisionario, obtuvo uns 58 millones de votos. Se você for analisar em números de votos absolutos, Lula quedou 3 milhões de votos acima de la primeira volta, e Jair Bolsonaro quedou a 7 milhões de votos de la primeira volta. Sea a diferença que era de 6 milhões e 200, quedou em 2 milhões e 200. Pero bueno, não cambiou o resultado. Acá em Brasil utilizamos, como em toda a Latinoamérica e na maior parte do mundo, o sistema de votos absolutos. Ou seja, Lula sacou mais votos e foi declarado presidente do Brasil mesmo domingo, quando 3 horas depois de ser de las votaciones. Muy interesante, la verdad, sí, la mayoría de los países de América Latina aplicamos ese sistema, el ganador se lo lleva todo y Lula da Silva vuelve a ser presidente por los próximos 4 años. Sin embargo, sí es destacable el crecimiento que tuvo Bolsonaro respecto a la primera vuelta. Se anticipaba que lo más probable era que Lula ganara por mucho más de lo que terminó ganando, y sí, terminó creciendo 7 millones de votos Bolsonaro. Pero bueno.
analicemos un poco lo que es la reacción de Bolsonaro, porque Bolsonaro había repetido en reiteradas ocasiones que no iba a reconocer el resultado si perdía, eh, como lo citamos desde la primera entrevista que hicimos respecto a las elecciones en Brasil. Y bueno, finalmente vemos que no tuvo la reacción que tuvo, por ejemplo, Donald Trump, que estuvo todo el conteo agitando, gritando, stop the count, no lo olvidamos a eso. Bueno, Bolsonaro en este caso no estuvo así, de hecho estuvo en absoluto silencio por más de un día. Podemos decir que el que calla otorga, y finalmente terminó apareciendo, no para reconocer en sí el resultado, pero sí para como tener una actitud de, bueno, vamos a entregar el poder, no va a haber violencia, no va a haber... ¿Qué puedes decirnos de esto? ¿Qué terminó ocurriendo ahí? Era esperado que el presidente Bolsonaro, después de la tercera del conteo de votos, desse la cara para hacer un pronunciamiento que era guardado, muito aguardado para ver qual, qual era o tono que iba a adotar com a derrota, pero bueno, no dio la cara. 48 horas depois passada das eleições, até 48 horas depois, quando isso esse pronunciamento que quedou marcado por sua incoerência, sua inexistência de um discurso, foi solamente para Bolsonaro dizer que não tuvo, abre aspas, justiça em el processo eleitoral, que se viu em um processo em desvantagem, mesmo ele sendo ele presidente em exercício, que tem o poder do governo para fazer muita campanha, e vimos que isso quedou muito claro quando Bolsonaro, um presidente com uma alta taxa de rejeição, quedou com 58 milhões de votos. Ou seja, as alegações de Bolsonaro não têm sentido, não têm fundamento. E, bueno, não tuvo tempo de fazer a la Donald Trump, porque o sistema eleitoral de Brasil é muito fiable, é muito Es más rápido rápido. sí, es mucho rápido en hacer el conteo, que en 3 horas, como yo te dije, ya sabíamos quién iba a ganar las elecciones, quién había ganado, que ya se computabilizaba el 100% de los votos. Entonces es eso, no tuvo tiempo de hacer algo de Donald Trump, no tuvo tiempo de pensar en una estrategia que pudiera ser adotada nesse caso. Lo que sobrou foi seus apoiadores hacer lo que están haciendo ahora. Pero bueno, vemos que as coisas a la brasileira, mesmo quando tentam copiar algo que passou dos Estados Unidos, hasta a coisa mala lo copiam mal. Ou seja, Jair Bolsonaro, uma versão tropical de Donald Trump, hasta aquilo que Donald Trump faz de pior, Jair Bolsonaro consegue copiar malo. Erróneamente. Pero bueno, y bueno, ya visto lo que es el panorama un poco después de que Bolsonaro finalmente haya no reconocido la derrota, pero sí ha admitido que tendrá que dejar el poder, bueno, podríamos tocar un poquito del panorama estadual con el que va a asumir el Lula da Silva. Tengo entendido que es más o menos favorable a Bolsonaro, ¿no? Dentro de lo que son las gobernaciones. ¿Qué gobernaciones así de peso nos podés citar? ¿En qué condición quedó eso? As governações em Brasil são eleitas, como já falamos em outras entrevistas, no mesmo dia das eleições presidenciais. Se um candidato em um estado não obter 50% mais um dos votos, há uma segunda volta para o cargo de governador no estado
en el mismo día de la elección presidencial. Y si la elección presidencial no tiene segunda vuelta y del estado sí, ocurre solamente para gobernador. Pero bueno, los estados del Nordeste, muchos no, la totalidad de ellos son ocupados por personas que son aliadas del actual, del presidente electo Lula. Jair Bolsonaro intentou ser algum governador na região Nordeste, pero fallou. O estado de Alagoas deu a vitória ao mesmo candidato, atual governador, à reeleição, e o estado de Paraíba, da Paraíba, deu a vitória ao atual governador candidato à reeleição. Então, é complicado dizer que Jair Bolsonaro quedou com um panorama estadual mais favorável. Sim, estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande, Santa Catarina, Paraná, Los más poblados. aliados. Pero hasta onde vai esta aliança? Porque muitos desses governadores são de partidos que não são o Partido Liberal do presidente Bolsonaro. E fazer a negociação pública no Congresso envolve também estes governadores. Ou seja, o governador sempre vai estar pensando o que é melhor para sua gestão como governador. E criar conflitos com o governo federal não é algo que seja positivo para alguém que queira, por exemplo, ser reeleito em 4 anos. Porque o governo federal queda com muito mais disponibilidade para hacer a distribuição del orçamento. E é isso. Não vejo nenhum governador eleito que é aliado de Bolsonaro dificultar, por assim dizer, a transição ou o governo do presidente eleito Lula, pero creo que muitos de esos governadores vão por de lado, vão cambiar de lado, vão virar a casaca para o presidente Lula, porque é sempre assim que passa, não é uma novidade, em Brasil isso, com um sistema multipartidarista que nós outros temos, haver coisas como estas. O governador de Rio de Janeiro, mesmo do Partido Liberal, já deixou claro que vai ser um governo alinhado com o presidente Lula. Por aí dizer-te que muitos dos outros governadores vão ser isso. A principal contenda para governador no Brasil de segunda volta, que foi decidida no domingo, dia 30 de outubro, foi a governação de Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é um estado histórico muito grande do Brasil, que tem 10 milhões de habitantes, que decidiu elegir novamente a Eduardo Leite, do PSDB, da Social Democracia Brasileira, ao invés de Onyx Lorenzoni, o candidato do Partido Liberal, aliado de Bolsonaro, ex-ministro de Bolsonaro, ex-ministro de Casa Civil de Bolsonaro, ou seja, um ministro que gerencia a relação do governo com o Congresso. Eduardo Leite foi reeleito novamente, pero não estava no cargo. Eu explico. Eduardo Leite renunciou ao cargo de governador de Rio Grande do Sul no mês de abril, agora, para tentar ser candidato à presidência da República pelo Partido Social Democrata da Social Democracia Brasileira. Decidiu ir com o ex-governador de São Paulo, Raul Dória, e depois decidiu não lançar candidatura
y ir como la fórmula vicepresidencial de Simone Tebet, que ustedes se recuerdan del Movimiento Democrático Brasileño, el MDB, Que y se quedó ubicó tercera. en tercero las elecciones con un 4,5%. Pero bueno, fue la primera vez que el PSDB no tuvo candidatura propia. Desde 1989 lo hacían. Y creo que Eduardo Leite se precipitó a intentar buscar esta nomeação presidencial porque já havia perdido as primárias, as prévias do PSDB e tentou fazer uma jogada para ser candidato, mas o partido não lançou nem ele, nem Juan Dória, nem nadie. E então decidiu voltar a concorrer à governação do Rio Grande do Sul e passou a segunda volta por 2.000 votos, que quede claro que Eduardo Leite passou a segunda volta com 2.000 votos de diferença do candidato do Partido dos Trabalhadores, Edgardo Preto, que tuvo uma votação extraordinária. Nadie lo previa que Edgardo Preto teria uma votação quase del 30%. Y Un estado complicado para el PT, ¿no? ¿Oi? Hablamos de un estado complicado para el PT. Ni tanto. O estado do Rio Grande do Sul é um estado que tinha uma tradição muito trabalhista. O partido de Leonel Brizola, o democrático trabalhista, governou muitas vezes o Rio Grande do Sul. Então, atualmente, não é um estado muito fácil para o Partido dos Trabalhadores. Pero a persona de Edgardo Preto não era uma persona muito conhecida. É por isso que foi a surpresa. Não era uma figura conhecida no estado. Não teria nenhum cargo de executivo. Não teria nenhum cargo que lhe daria algum destaque, por assim dizer. Então, essa votação foi uma surpresa. Até a noite da eleição de primeira volta, quedou até as últimas urnas para saber qual iria a segunda volta. Se era Eduardo Leite ou se era Edgardo Preto. Pero bueno, Eduardo Leite foi e agora ganhou a eleição com o apoio do Partido dos Trabalhadores, que disse que em sua nota oficial que hariam o todo possível para evitar que o Estado caíra em manos do bolsonarismo radical e de uma pessoa abertamente homofóbica. Homofóbica é uma pessoa abertamente anti-ciência, uma pessoa que 3 dias da eleição dizia em 2022, 3 dias da eleição, depois de 700.000 mortes em Brasil, que a melhor maneira de se prevenir o vírus era quedando com ele, pegando o vírus, que as vacinas não la serviam. Então, foi um resultado, mesmo como surpreendente, não muito, poder-se dizer, não muito duvidável. Que aconteceu porque os habitantes do Rio Grande do Sul, os eleitores, se deram conta do peligro que era entregar o Estado a uma pessoa claramente desequilibrada. Interesante, la verdad. Muchas gracias, Samer, por este panorama, la verdad, de lo que es los estados. Muy interesante la contienda en Río Grande. Y bueno, y respecto a la transición, ya que volvemos a lo anterior, vemos que el panorama estatal, como decís, parece no ser tan complicado, pero de todas formas, más allá de que Bolsonaro haya aceptado que tendrá que dejar el cargo, ¿se espera una transición problemática en los 2 meses que quedan? Não creio que vai ser uma transição problemática. Isso depende da vontade dos ministros de Bolsonaro de fazer o empalme de las informaciones que tienen para el equipo del presidente electo Lula, pero muchos de sus ministros, el actual ministro de Casa Civil,
Ciro Nogueira já deixou claro que vai ser o coordenador da transição por parte do Bolsonaro. E ayer mesmo, o presidente eleito Lula nomeou seu vice-presidente eleito, Gerardo Alckmin, como seu jefe de transição, como a pessoa que vai coordenar todo esse trabalho de empalme de las informações que tem nos ministérios. El mundo ya reconoció la victoria de Lula, los ministros ya reconocieron la victoria de Lula, hasta Bolsonaro ya reconoció la victoria de Lula en privado, no lo hace en público. Pero los ministros de la Suprema Corte Federal de Brasil dicen que Bolsonaro en la reunión ayer con ellos reconoció que ya fue, que perdió, que no tiene nada que hacer, pero bueno, seria muy bueno hablar isso publicamente, para que muitos de seus eleitores que ainda sonham com alguma virada de mesa antidemocrática volvam a suas vidas à normalidade e deixem de fazer uso de sua persona a discursos golpistas e antidemocráticos. Porque se Lula hubiera perdido, nada de isso estaria passando. Pero como Lula ganhou, agora queda solamente esperar mais 4 anos para que muitos deles escorram outro presidente e agora passar o poder, as informações que têm dos ministérios, principalmente de economia, porque Lula já quer começar com uma renda legislativa muito robusta en el aspecto social, o sea, el salario mínimo acima de la inflación, continuar los beneficios como Auxílio Brasil, que es el nuevo nombre del Bolsa Familia, continuar con auxílios para las personas más vulnerables y reinvestir en infraestructura en Brasil para generar nuevos empleos. Uma renda como o Build Back Better de presidente Biden, uma renda bilionária, trilionária, que passou no Congresso dos Estados Unidos este ano. Então, é isso. Não vejo onde pode dificultar, porque as pessoas já estão fazendo sua parte, seu trabalho, e deixando claro que se vão. E muitos de esses ministros vão voltar ao Congresso, vão voltar a fazer outras coisas, e muitos também vão cambiar de lado, vão sei lá, fazer como a tradição no Brasil, vão virar a casaca, vão cambiar de ideia e apoiar a Lula por seu trabalho social. A desculpa que deram para apoiar a Bolsonaro foi seu trabalho em segurança pública, que no foi bueno também, não melhorou muita coisa, pero bueno, foram uma desculpa que deram e agora vão ser novamente com Lula e apoiar seu governo. Isso tenho seguro. Ou seja, aqueles que dizem que Lula não terá uma base no governo ou desconhecem a realidade do Brasil ou simplesmente eles estão mentindo porque com os deputados de esquerda, os senadores de esquerda e de centro que apoiaram a Lula, muitos de deputados de direita não vão quedar de fora, porque basicamente em Brasil ser oposição é uma basura. Muchas gracias, Samer, por todo este panorama que nos has aclarado. Nos has aclarado bastantes dudas sobre la situación en la que va a quedar Brasil a partir del próximo enero. Y bueno, con eso también vemos un poco de cómo sería un posible gobierno de Lula. Bueno, muchas gracias, Samer, por darnos unos minutos de tu tiempo para hablar sobre Brasil. ¿Algo más que quieras compartir antes de cerrar? Sí, la cuestión del vicepresidente electo Gerardo Alckmin, que como usted habló bien en una entrevista que usted dio el domingo, fue aniversario de Lula en 2006. Sí. E agora é o vice-presidente eleito de Brasil, que declarou agora que
a confiança que Lula tem em ele é muito grande, porque tornou jefe de sua equipe de transição. E então queda agora esperar o cargo que o vice-presidente em Brasil normalmente não tem um cargo, porque os presidentes não o dão. Pero Gerardo Alckmin certamente tendrá um cargo no governo, mesmo sendo vice-presidente. Porque acá em Brasil, o vice-presidente não é o presidente do Senado, não dirige o Senado, diferente da Argentina, por exemplo. Então, não tem função, é um apêndice da presidência. Interesante Aí eso, queda, no lo sabía. aí queda ver a política que vai adotar Geraldo Alckmin. A persona claramente de um viés liberal, conservador, ao governo de Lula e do que vai passar se algo cure. Que Lula, como queda claro, já tem 77 anos e, muito bem, foi eleito junto com Lula. Então, se algo queda passar a Lula, o presidente em exercício vai ser ele. Ok, muchas gracias, Amer, muchas gracias por aceptar estos minutos para compartir con nosotros. Y muchas gracias a todos los que nos están viendo y a todos los que nos van a ver. Con esto cerramos esta nueva entrevista de Carta Política. Recuerden que nos pueden seguir en Twitter como @politicacarta o en Instagram como Carta Política. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y nos estaremos viendo en futuras entrevistas. Muchas gracias.